A Polícia Judiciária realizou uma mega-operação em organismos públicos por suspeitas de corrupção na aquisição de bens e serviços na área tecnológica. Foram feitas 75 buscas nas áreas da Grande Lisboa, Porto e Braga. Entre as instituições visadas estão o Banco de Portugal, a EPAL, o Instituto dos Registros e do Notariado, o Balcão Único do Prédio e a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Segundo a PJ, entre 2017 e 2025, os suspeitos viciaram dezenas de procedimentos de contratação pública e privada num valor total de pelo menos 17 milhões de euros. Poderão estar em causa crimes como corrupção, fraude fiscal qualificada, participação económica em negócio ou falsificação de documentos. A PJ esclarece que as buscas serviram para recolher informação sobre os funcionários dos serviços e não sobre decisores políticos. Após anos de reformas e de assistência europeia, os 5 países da Ásia Central estão a dar início a uma viragem estratégica para a Europa. Isto numa altura em que a União Europeia tenta encontrar parceiros fiáveis num contexto geopolítico em rápida mudança, tanto por razões políticas como económicas. Entre quinta e sexta-feira, a cidade uzbeque de Samarcanda acolhe a primeira reunião de alto nível entre o Bloco Europeu e os países da Ásia Central, e em entrevista exclusiva à Euronews, o presidente do país considerou esta cimeira uma oportunidade histórica para a região, tendo lembrado que o volume de negócios entre ambas as partes quadriplicou nos últimos 7 anos, ascendendo a 54 mil milhões de euros. Mais de 1000 empresas com capital europeu já estão a trabalhar no Uzbequistão, com uma carteira de projetos de investimento conjunto de 30 mil milhões de euros. It is truly a historic moment for Central Asia. We've been independent for 34 years. We celebrated this as a new step, as a milestone in our development. You know, in today's changing world, where the whole current world order is being shaken with this great tectonic shifts in geopolitics, we need reliable partners. Uma das principais áreas de cooperação prende-se com o projeto em curso de criação de um corredor estratégico verde através dos mares Cáspio e Negro até à Europa, algo que, na ótica de ambas as partes, estabelecerá uma base sólida para uma conectividade energética mutuamente benéfica. My fellow Americans, this is Liberation Day. Donald Trump anunciou imposto base de 10% sobre as importações de todos os países e taxas mais elevadas sobre dezenas de nações que têm excedentes comerciais com os Estados Unidos. As importações de bens da União Europeia ficam sujeitas a um imposto de 20%, com o presidente norte-americano a deixar sérias críticas ao bloco. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Trump prometeu aos norte-americanos que os empregos nas fábricas regressarão aos Estados Unidos, mas as suas políticas arriscam um súbito abrandamento económico. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. O anúncio de Trump ameaça alterar grande parte da arquitetura da economia global e desencadear guerras comerciais mais amplas. Parceiros de longa data, como a União Europeia, já reagiram. Von der Leyen diz que a Europa está pronta para responder. A primeira-ministra dinamarquesa está de visita à Groenlândia para uma viagem de 3 dias que visa reforçar a confiança e a cooperação com os novos dirigentes eleitos do território. Mette Frederiksen anunciou a visita depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ter acusado a Dinamarca de não investir no território. À chegada, Frederiksen prometeu apoiar o povo groenlandês e defender a ilha das ambições norte-americanas. I Grønland igen. Vi har brug for det, og jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun ét ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for
og passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig, rigtig svær situation. A primeira-ministra dinamarquesa vai reunir-se com o novo líder da Groenlândia, que se congratula com a visita e diz que o território resistirá a qualquer tentativa de anexação por parte dos Estados Unidos. A Europol desmantelou uma das maiores plataformas de pornografia infantil a nível mundial. Foram detidos 79 suspeitos, 2 deles em Portugal, apanhados em flagrante delito. Trata-se de 2 homens de 28 e 35 anos. Um tem nacionalidade portuguesa, o outro é estrangeiro. Um deles fica em prisão preventiva. Dos 39 menores resgatados, nenhum é português. Na plataforma criada em 2021, foram partilhados 91 mil vídeos. Pelo menos 7 pessoas morreram depois de um barco que transportava migrantes da Turquia para a ilha grega de Lesbos se ter virado, de acordo com a Guarda Costeira da Grécia. Os corpos, incluindo de 2 crianças, foram recuperados nas operações de busca e salvamento. 23 pessoas foram resgatadas com vida e levadas para um hospital próximo. A operação está a decorrer com 3 navios da Guarda Costeira, um helicóptero da Força Aérea e um barco próximo. Estão a vasculhar a área em busca de mais vítimas potenciais. Foi encontrado na terça-feira o corpo do último soldado norte-americano desaparecido na Lituânia, pondo fim a uma semana de buscas. Em Vilnius, uma manifestação de solidariedade em frente à Embaixada dos Estados Unidos atraiu centenas de pessoas, incluindo políticos, soldados e civis, para prestar homenagem aos militares norte-americanos. Os corpos dos primeiros 3 soldados recuperados foram agora identificados. Dante Taitano, com 21 anos de idade, José Duenis e Edwin Franco, ambos com 25, foram encontrados na segunda-feira, depois de as Forças Armadas e as autoridades norte-americanas, polacas e lituanas terem retirado o veículo blindado onde seguiam de um pântano, num campo de treino na cidade de Pabrad, perto da fronteira com a Bielorrússia. De acordo com um alto responsável militar lituano, o corpo do 4º soldado foi encontrado perto do veículo submerso. A equipa de recuperação enfrentou o desafio de retirar o veículo de 63 toneladas em condições de solo instáveis. Segundo o Exército, os soldados estavam num exercício de treino tático quando foram dados como desaparecidos juntamente com o veículo. O Exército dos Estados Unidos está a investigar a causa do acidente. O ator Val Kilmer morreu aos 65 anos em Los Angeles, vítima de pneumonia. A filha Mercedes revelou que o pai partiu rodeado da família e dos amigos. Em 2014 foi-lhe diagnosticado um cancro na garganta que exigiu 2 traqueotomias, mas do qual conseguiu recuperar. A carreira de Kilmer estendeu-se por décadas, marcada tanto por triunfos como por desafios. Formado na Juilliard, prestigiada Escola de Artes de Nova York, ganhou fama como Iceman em Top Gun, filme que marcou a década de 1980. Mais tarde, vestiu a capa de super-herói em Batman Forever. No início dos anos 90, interpretou Jim Morrison em The Doors, num papel que o lançou para mais filmes aclamados pela crítica. Brilhou como Doc Holliday em Tombstone e em Hit the Michael Mann ao lado de Al Pacino e Robert De Niro. Nos últimos anos, Kilmer refletiu sobre a vida com gratidão. Em 2021 disse não se arrepender de nada. Cada vez mais famílias em Espanha querem ter um bunker. A procura aumentou 200% desde o início da guerra na Ucrânia, uma tendência que também se verifica em toda a Europa. A Euronews visitou um de alta segurança, tem até um chuveiro anti-radiação nuclear. Por detrás das paredes espessas e portas blindadas, existe um espaço seguro para os tempos de guerra. É como, para que nos hagamos la idea, es un apartamento, pero con mucho nivel de seguridad. Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Muitas pessoas têm frequentado cursos para aprender a agir em caso de guerra. O tenente-coronel Manolo Câmara, por sua vez, dá formação a civis que querem melhorar as suas capacidades.
Viaja por toda a Espanha para dar cursos e palestras, levando sempre consigo o seu livro de sobrevivência. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoio, digamos, sanitário, tienes que resolverlo tu, não? A União Europeia exortou os cidadãos a terem sempre uma mochila de sobrevivência, mas não basta tê-la, é também preciso saber como utilizá-la corretamente. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um bunker, pelo que algumas criam pequenos espaços seguros em casa e armazenam mantimentos. Nestes casos é fundamental ter reservas de água e de alimentos não perecíveis. Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente y de Rusia también lo mismo y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking, también los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews.